Muito mais uma vez, bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que ele está me concedendo, gravar mais um vídeo para o canal. Desta vez, na lição 5 da Escola Bíblica Dominical, o casamento é para sempre. Leitura bíblica em classe da nossa lição 5, Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32. O objetivo da lição, apresentar a condenação do adultério. Segundo, mostrar o que rege o coração, regerá o corpo também. Terceiro, afirmar a indissolubilidade do casamento. Os hinos sugeridos da nossa lição, hino 150, hino 195 e hino 201 da nossa harpa cristã. Nossa lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, a condenação do adultério, dividido em 3 subpontos. Nosso segundo ponto, o que rege o coração, regerá o corpo, dividido também em 3 subpontos. E o terceiro ponto, a indissolubilidade do casamento. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32. Agradecendo a você que não é inscrito no canal, mas que tem assistido nossos vídeos, curtido, dizer a você, se inscreva. Se inscreva para nos ajudar, você vai ver aqui, inscrever-se. Não paga nada. Você se inscreve, ativa o sino da notificação e toda vez que eu publicar um vídeo, o YouTube vai lhe notificar. Amém? Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32, que diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério também. O homem, sem motivo algum, mandou a mulher embora, e alguém se casar com essa mulher, está cometendo adultério. E tudo ali vai estar em adultério. Deus não aceita isso. Mandou a mulher embora sem motivo, está forçando que ela cometa adultério. E quem casar com ela, está em adultério também. O textuário vai dizer assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, verso 6. Verdade prática vai dizer: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Veja, Jesus condena o adultério. Não é a favor do adultério de Jesus, ele condena. Introdução vai dizer: no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterai, Êxodo capítulo 20, verso 14, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus, Gênesis 2 e 24. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam, né, em se separar de seu cônjuge. Né? As evasivas, que tem gente que cria motivo, cria alguma coisa para querer se separar de alguém, sem ter motivo. Então, as evasivas criadas por aqueles que pensam em separar de seu cônjuge caem por terra. Né? Visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida e da vida conjugal, Hebreus 3, verso 4, e do verdadeiro lar cristão, Mateus 5, 27 a 32. Jesus esclarece que não há espaço para uma mão moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada, cara, porque a sociedade degenerada que está aí, ela quer o quê? Apoia o quê? Que a pessoa casa hoje, deixa amanhã, aí casa de novo e deixa de novo, e assim vai. Para ele é como se fosse uma coisa normal, mas Deus não aceita isso, Jesus não aceita, Jesus condena, porque está errado. Casou com aquela pessoa, tem que fazer o máximo possível para ver com ela até que a morte os separe. Não foi isso que não foi os votos dele no altar, né, que estão casados até que a morte os separe. Aí com o passar do tempo, por qualquer coisinha, quer se separar. Mas Deus não aceita isso. Ele quer que eles dois... A célula mata da sociedade é a família. Então quer que a família viva o quê? Em união, não em separação. Primeiro ponto, a condenação do adultério. Subponto, definição do adultério. No grego temos o verbo machó, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita
com a mulher de outro, da mulher permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é a sua, ou vice-versa. A idolatria era chamada figuramente de adultério, Jeremias capítulo 3, verso 8 e 9, e Ezequiel 23 e 37. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais, claro. Não são ordens pesadas demais, é aquilo que Deus estabeleceu para que o homem não adultere, para que o homem não tenha várias mulheres. Embora muitos homens na história tiveram várias mulheres, mas aquilo ali Deus não estava de acordo. Ele permitia, mas ele não estava de acordo. Para ele aquilo ali estava errado. O que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento não adulterar trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula mata da sociedade. Então, a célula mata da sociedade de quem? É a família. Então, Deus, né, quando constituiu a lei, ele estava o quê? Querendo preservar a família. E quando ele diz não adulterarás, já está dizendo tudo, que não é para cometer aquilo ali. Que aquilo ali é um ato que ele condena. Então o casal ele tem que fazer o máximo para se entender, né? E viver junto, até que a morte os separe. Porque não foi isso que eles escolheram. Um não conheceu o outro no decorrer do namoro, um não sabe já como o outro é. Então um ali tem que começar agora, a partir do momento que eles se casaram, um começar a entender o outro. Um começar a tratar o outro da melhor maneira possível, para que não haja o divórcio, né? Para que não haja a separação. Segundo subponto, a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita, é claro, porque o camarada olha para uma mulher com um olhar cobiçoso, dali já vem os pensamentos maus, os pensamentos de praticar o ato sexual ilícito. Então, tudo começa onde? No olhar cobiçoso. O posicionamento do mestre vai além de tudo que no Antigo Testamento era permitido ao homem, divorciar-se de sua mulher, Deuteronômio 24:1. Cristo vai ao cerne da questão e fala que um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e sem motivo conceder carta de divórcio à esposa. Porque o camarada está com o olho numa mulher, a partir do momento ele já vai ficar com desejo de querer mandar dele embora, para ficar com aquela mulher, por causa de quê? Um olhar cobiçoso. Tudo começou ele olhando, ele olhou e sentiu desejo. No sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Precisamos ter a consciência de que, perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Filipenses 4:8, é claro, porque muitas vezes a pessoa acha que o pecado só é quando ele é literalmente consumado. Não. O pecado está aqui, no pensamento. Até se pensou, já pecou. Pensou coisas impuras, já está pecando, né? Por isso que não pode. Tem que estar com o coração puro, pensando só coisas puras. Filipenses capítulo 4, verso 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai nisso aí. Pensai nisso aí, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Tem que pensar isso, tem que ser esses pensamentos. Não está com pensamentos impuros, não está com um olhar cobiçoso para a mulher de alguém, não. Tem que pensar nessas coisas boas, no que é verdadeiro, no que é justo, no que é puro. Isso é que tem que estar no pensamento tanto do homem como da mulher. Terceiro subponto, os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. É claro, tem que evitar os dois, tanto a prática como os pensamentos indevidos, porque tudo isso vai gerar o quê? Coisas ruins. E quem se vereda pelo caminho do adultério nunca vai ter uma vida feliz, vai ser sempre uma vida de tristeza.
nunca vai ter felicidade nessa vida, porque ele abandonou o lar dele para se unir com uma mulher que não era dele. E tudo isso aí vai gerar o quê? Problemas. Desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda espiritual. Tudo isso vai gerar na vida dos adúlteros. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Que diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O crente, ele tem a mente de Cristo, então ele tem que pensar como Cristo. Aí diz: o adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Provérbio capítulo 5, versículo 3 a 8. Tá vendo? Fere a santidade de Deus. Então, o adultério ele tem que ser evitado a todo custo. Segundo ponto, o que rege o coração regerá o corpo. Primeiro subponto, o que procede do coração. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus 15 e o versículo 19, que diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Vem onde? Do coração. Tudo procede do coração. Né? Do hebraico, coração, lebar, fala do homem interior, mente, vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem um coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra de Deus. Está vendo? Visto que o coração dele é regido pela palavra de Deus. Aí nós vamos ver isso lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3,16, que diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Tá vendo? Cantando ao Senhor com graça em vosso coração, quando a palavra de Cristo está regendo o coração. Mas quando a palavra de Cristo não está regendo o coração só vai ter o quê? Pensamentos impuros e desejos impuros. E isso não deve acontecer na vida do crente, porque o crente ele tem a mente de Cristo. Segundo subponto, o homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que o colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem acolherá aquilo que semear. Gálatas 6, versículo 7. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática, cara, porque ele está desejoso no coração dele de ter aquela mulher. E ele, muitas vezes, o pecado já dominou ele tanto que ele vai fazer de tudo para querer aquela mulher. E termina, né, não só ficando no pensamento, mas também na prática. Porque ele está com o coração desejoso por aquela mulher. E não demorará para que isso se concretize na prática. A cobiça é algo que começa no coração. É como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado, que sendo consumado leva à morte. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. É claro, porque leva o que é a morte. Não só morte física, mas também morte espiritual. Quem se envereda pelo caminho do adultério. Morte física e morte espiritual. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. Mateus capítulo 15, versículo 19, Lucas 6, 45. O que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obra da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Gálatas capítulo 5, versículo 19, versículo 21. Ninguém está isento. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta.
acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. O reino de Deus, tá vendo? Quem comete tais coisas não vai herdar o reino de Deus. Quem se envereda pelo caminho do adultério, quem se envereda pelo caminho de prostituição, caminho de violência, caminho de lascívia, tudo isso não vai herdar o reino dos céus. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir do novo homem interior produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. Filipenses capítulo 4, verso 24. Tá vendo? Efésios capítulo 4, verso 24. Ninguém está isento não, irmão, de tentações não. Mas se nós nos revestimos da palavra de Deus, se revestimos do Espírito Santo de Deus, com certeza nós não vamos cair nesses laços. Efésios capítulo 4, verso 24 vai dizer assim: e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, revestir do novo homem, não ficar na vida velha, mas se revestir do novo homem, para que nós possamos resistir às ciladas do inimigo. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Ezequiel 11, 19 e Ezequiel 18, 31. É claro, tem que se revestir do novo homem, pedindo ajuda, pedindo força, pedindo sabedoria ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa nos revestir do novo homem, e esse novo homem possa resistir às astutas ciladas do inimigo, para resistir ao olhar cobiçoso, para resistir ao coração desejoso para cometer o ato de adultério. É isso que nós devemos fazer. Terceiro subponto, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Gálatas 5,16. Jesus fez uso de figuras de linguagem e de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Ao sugerir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, Mateus 5, versículo 29, a parte A, Cristo não tinha intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros do corpo. Claro, ele não está incitando ninguém a fazer isso. Mas se por acaso aquele membro vai te prejudicar, é melhor tirar ele fora. Que pelo menos não vai prejudicar em nada. Né? Não quer dizer que é obrigado a fazer aquilo, mas ele está deixando bem claro, se aquilo ali vai te prejudicar, então retira de ti. O uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao espírito, para que não seja instrumento do pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 24, né? Gálatas 5, 24, que diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Tá vendo? Os que são de Cristo. Né? Você vê também Tito, capítulo 3, versículo 3 a 5. Né? Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio de pecado. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitude de sacrifício que visam glorificar a Deus. Romanos 12, 1 e 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. É claro, porque não adianta arrancar um olho, torar uma mão, mas se o coração ainda está cheio de pecado, não adianta de nada. O que adianta é você deixar o novo homem lhe guiar, deixar o novo homem lhe transformar, que é o Espírito Santo de Deus. Terceiro subponto, a indissolubilidade do casamento. Primeiro subponto, o casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Gênesis capítulo 1, versículo 28 e Gênesis capítulo 2, verso 24. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente em que um homem e uma mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na perfeita intimidade, na mais perfeita intimidade. É claro, é uma união entre um homem e uma mulher. A Bíblia deixa bem claro, né? O texto áureo. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Mateus 19, verso 6. Então, ele agora não são dois, mas são um, para viver em união, para viver um ajudando o outro. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem: não adulterarás, Êxodo capítulo 20, verso 14. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne, Mateus 19, verso 6. Paulo viu essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. É claro, o mesmo, né, amor que Cristo tem pela igreja, o esposo deve ter por sua esposa.
Efésios capítulo 5, versículo 25, que diz assim: Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, da mesma forma que Cristo amou a igreja, o esposo deve amar a sua esposa, com amor, com cuidado, com carinho, com respeito. Tudo isso o homem deve fazer para com sua esposa. Segundo subponto, o que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e revés nesta vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Como bem disse o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Se tudo isso estiver, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos ver o que é que diz. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Que diz assim: Igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Tá vendo? Coabitai com entendimento com a sua mulher e com respeito, né? Para que as vossas orações não deixem de ser ouvidas. Então o homem tem que tratar a mulher com respeito e com carinho. Se bem disse o apóstolo Pedro, né? Se tudo isso estiver perante o nosso casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais. Gênesis 1:27, Gálatas 3:28, Colossenses 3:10, versículo 11. E na vida a dois, há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3, é claro. Na vida a dois, cada um ali vai desempenhar uma função específica. Cada um vai fazer com que o casamento seja da melhor maneira possível. Um ajudando o outro, um tratando o outro bem, um tendo respeito pelo outro. Mas se já num casamento for conturbado, esse casamento com certeza não vai muito longe. Mas nós, como os cristãos, nós temos que ter um casamento baseado na palavra de Deus. A união sexual é outro fator predominante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, Gênesis capítulo 4, verso 25. Tratada pela Bíblia como algo digno, Hebreus 13, verso 4. O casal cristão é consciente de que jamais deve ser usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, sem carinho, sem respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 a 7. Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. É claro, não vai ser feito os ímpios, né? Sem amor, sem carinho, somente para homem, somente que vai até as suas mulheres só para dizer que é homem, não. Tem que ser tudo tratado com amor e carinho, para que não haja problema, né? Não como os ímpios são aí, que o cara sai com hoje, sai com outra mãe e fica aquela bagunça, não. Tem que ser no casamento tudo com respeito, um respeitando o outro. O casamento, uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus o havia projetado a fim de que fosse permanente. Marcos 10:9. Há exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e Hillel, sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. A segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Na escola de Hillel, se a mulher fizesse algo que não agradasse o marido podia mandar ela embora. E na outra, né, era permitido, destacava que a impureza do aspecto mosaico a partir do adultério, né? Cada um tinha um pensamento diferente, né? A primeira permitia o divórcio, permitindo a carta de divórcio para ele, né? O aspecto mosaico a partir do adultério permitindo a carta do divórcio. E a segunda era mais liberal e dizia que qualquer motivo podia mandar embora, e estava tudo errado. Aí diz, contudo, o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo, né? Em vez deles gastar tempo mostrando a importância do casamento, e quando o casamento devia ser vivido, não, estava gastando com outras coisas que não tinha nada a ver. Por isso que Jesus vai dizer, para Jesus o casamento é uma união indissolúvel, e por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era
um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana, por causa do pecado. Mateus 19, verso 8. Pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo, enquanto a lei permitia o divórcio, Deuteronômio 24, de 1 a 3, Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Sempre é dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, como servo de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvo que quer viver o padrão do reino de Deus, com suas bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritual, seguindo o padrão divino do Éden. Os dois serão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 23 e 24, é claro. O padrão divino é que dois serão uma só carne. Deus não apoia o divórcio. Deus condena. No tempo de Moisés foi dada essa concessão por causa da fraqueza humana. Mas Deus não estava aprovando aquilo ali. Deus estava permitindo. Mas Deus não estava aprovando. Porque para Deus o casamento é um sagrado. É uma instituição divina. E para preservar a célula amada da sociedade, os casais têm que viver em união. Não pode haver separação. Tem que viver em união. Para concluir, ele vai dizer: pela palavra de Deus compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifício, buscando sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia com a presença de Jesus. É claro, porque a gente sabe que vida 2 não é fácil, vida 2 é difícil. Mas se nós queremos prolongar os nossos casamentos, prolongar nossa vida conjugal, né, nós temos que ceder em alguns pontos. A Bíblia deixa bem claro, é melhor perder para ganhar. Né? Em alguns pontos, um dos dois ali vai ter que ceder alguma coisa. Um dos dois vai ter que abrir mão de alguma coisa. Por quê? Em prol da felicidade do casal, em prol da felicidade da família. Porque eles agora não são um só, eles agora são dois. E dois para viver o quê? Em união. Quem quer viver bem no matrimônio tem que entender que um tem que ceder ao outro. Temos que perder para ganhar. Não adianta querer ficar com muita coisa, nem querendo botar muita coisa em questão, não. Para viver a vida 2, um vai ter que viver respeitando, né, honrando, reverenciando, cuidando e amando. Senão, o casamento não vai à frente.